Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse é uma tentativa, eu estou aqui fazendo um teste para ver como é que se fica interessante. Na semana passada eu conversei ao vivo no chat, né, com as pessoas que estavam no café da manhã e poucas pessoas se interessaram. Das que estavam lá, eram mais de 70 pessoas, só umas 4 ou 5 se manifestaram favoráveis. De qualquer forma, vamos fazer um teste, ver como é que é a receptividade do pessoal. A ideia é fazer pelo menos uma, talvez duas vezes por semana, uma avaliação dos mercados internacionais. Aí você fala assim, pô, mas Campos, mas você não usa. Não, eu não uso. Eu não uso nada disso, eu não olho nada disso, eu não me interesso por nada disso. Mas outras pessoas pensam de forma diferente. Então, aquele negócio. Como outras pessoas podem achar úteis, o que custa fazer a análise? Para mim, não vai mudar absolutamente nada. Eu vou continuar negociando do meu jeito de sempre. Mas outras pessoas poderão se beneficiar. Talvez essa seja a ideia e vamos ver se efetivamente para alguém isso serve. Aqui na tela nós temos o índice Nikkei. Esse é o semanal, tá? Como hoje é segunda-feira, eu vou fazer o semanal, não, o troço não está aberto, né? Então o índice Nikkei vinha fazendo aqui, ó, uma subida forte de março de 2020, depois daquele crash do Covid. Subiu, subiu, bateu lá em cima, muito bom. Fez um topo mais ou menos no mesmo nível do anterior. Isso aqui deveria ter chamado a atenção do pessoal de que a situação, se não rompe, poderia ficar ruim. Beleza, fez um topo, oscilou, potencial para fazer um pivô de alta, não fez. Ele fez aqui, ó, um movimento complexo com um nível aqui que perdeu. Isso aqui, ó, forma topo mais baixo que o anterior, fundo, mesmo nível, perdeu, pivô de baixa. Então aqui entrou no pivô de baixa. Veio, voltou para formar um topo inferior àquele, novamente. Aí aqui, ó, um topo mais alto que aquele. Aqui, o movimento que era um pivô de baixa se tornou um movimento de pivô potencial para pivô de alta. Não criou pivô de alta, voltou no mesmo nível e aqui rompeu o pivô de alta. Ou seja, o movimento está complexo, né? Porque a gente espera que as tendências, isso aqui forma uma tendência, elas se prolonguem, pelo menos por um grande tempo. E aqui não foi um grande tempo. Aqui nós tivemos 2 ou 3 meses só de queda e aí voltou, mas formou um pivô de alta aqui no semanal do Japão, né? Formou um pivô de alta aqui, subiu, está ameaçando voltar para testar o nível rompido. E aí, uma vez que isso aqui volte para aquele nível, é o primeiro alvo, daí para cima, volta a retomada dessa tendência de alta, é a probabilidade maior frente a esse cenário aqui. Certo? Vamos ver agora o próximo. Esse é o índice DAX, é o índice da Alemanha. Tá? É o motor da Europa, então a gente tem que sempre estar atento nisso se você se importa com o que está acontecendo fora do Brasil. Este é o Crash 2020, veio subindo, a mesma coisa que eu acabei de falar para o Japão, né? Veio, subiu, muito bacana, muito bom, até o meados do ano passado, quando começou a mostrar sinais de debilidade. Como é que você vê os sinais de debilidade? Você vê que ela vem formando topos cada vez mais altos e não perde o topo anterior, ou seja, forma um topo, o penúltimo ela não perde. Forma um topo, o penúltimo ela não perde. E assim você vai vendo que a força tá boa numa tendência. Quando perde o topo anterior, você já começa a ficar desconfiado. Então aqui fez um topo, esse topo é maior do que esse, e perdeu esse topo. Aqui você já fica muito desconfiado. Se perder o último fundo, aí você fica muito mais desconfiado. Tá? O último fundo está aqui, andou meio de lado, o último fundo é esse. Enquanto não perdesse esse fundo, você não podia efetivamente falar assim, ó, já era. Não, você não pode. Mas você já desconfia da perda da força quando ele perde o topo, o penúltimo topo. Aqui fez a perda do último topo, veio para formar um fundo nessa região, congestão, tentou romper, muito bacana, tentou romper. Aqui eu não tenho volume, eu não uso isso aqui, o seu trade view, eu não uso normalmente, eu nunca olho essas coisas, então não tenho volume aqui. Seria útil ter. Quando fez esse candle, meu irmão, esse candle, o cara tinha que falar assim, já era, acabou-se, fim de jogada. Por quê? Porque esse é um candle que mata uma, duas, três, quatro, quase 5 semanas, um mês inteiro ele matou. Quase que ele matou 5 semanas num candle só, sendo que é um candle que terminou na mínima, sem indecisão. É o candle de força. Isso é um candle de ignição baixista, tá? Então, uma vez que fez esse candle aqui, o cara tinha que falar, bom, o que quer que tivesse acontecendo antes, acabou. O que vai acontecer agora é um potencial perda, né? A perda de uma potencial movimentação para baixo.
Ele poderia vender direto aqui, depois, logo depois do candle? Poderia. É arriscado? Sim. Eu evito fazer trade depois de barras de ignição. Por que isso? Porque é muito comum acontecer correções, tá? Porque isso aqui é muito violento. Muita gente já, embora seja muito claro para mim, muita gente vai falar assim, pô, tá um preço melhor. O cara tava querendo comprar de qualquer jeito, e aqui um preço bem melhor para o cara. Então muita gente entra comprando. Por quê? Porque o cara não está se importando se ele está comprando para agora e vai cair daqui a um mês. Ele não está fazendo isso. Ele está fazendo a compra dele para daqui a 2 anos, 3, 5. Então essa queda para ele é irrelevante. Ele entra aqui e vai entrando comprando, porque o preço melhorou, né, em relação ao que estava aqui em cima. Tal, veio, mas forma aquilo que a gente chama de um gift, tá? Que é o potencial de acionamento depois de uma barra de ignição. O gift foi acionado aqui, foi de novo, desculpa, acionado aqui não, porque é para baixo. Então ele foi acionado quando tem que perder a mínima de um candle nesse sentido. Nada. Aqui ele foi acionado. Então ele teria sido acionado aqui. Tá? Então, para quem conhece o padrão, teria sido acionado nesse ponto. Mas, independente de você operar isso aqui ou não conhecer isso, também você não precisa conhecer nada disso. Quando perdesse esse fundo aqui, era para operar. Então, até aqui o cara podia ficar e falar, não, tá embolado aqui no meio, não vou fazer nada. Mas quando perdesse esse nível aqui, ele tinha que operar. E a operação foi nesse candle. Tá? Perdeu o nível nesse candle. Então, tinha perdido o penúltimo topo aqui, agora perdeu o fundo, aquele fundo lá de trás. E aqui o cara tinha que estar vendido. O que aconteceu depois disso? Socou para baixo, voltou para testar a região. Olha como testa precisamente a região, cara. Essa é a região onde eu falei que tinha que vender. Olha a listrinha ali que está o tracejado. Voltou naquele candle verde, esse candle verdinho aqui, ó. Ele voltou para testar exatamente aquele nível. Testou, não foi. Voltou para testar, nem conseguiu atingir o mesmo nível, mas chegou muito pertinho. É um segundo teste do suporte perdido. E aí, meu irmão, aí vai embora. Tá? E aqui todo o desenho é para jogar para baixo. A última semana foi de baixa com um gap aqui de ignição. Então, ó, vem, faz uma correção, vem para baixo, não perde a mínima. Quando perde a mínima é com gap. Então isso aqui dá a ideia do movimento inicial para jogar no mínimo até essa mesma região de suporte aqui embaixo. Então esse foi o DAX alemão. Esse, por outro lado, é o FTSE 100, que é o índice principal da Bolsa da Inglaterra. Tá? A Inglaterra não faz parte da União Europeia, mais, nem da zona euro, nunca fez, mas é um dos motores do mundo, então nós temos que estar atento nela. Crash de 2020, subiu. Observe que não conseguiu atingir sequer o ponto anterior. Isso mostra uma força relativa inferior. Todos os que nós vimos até agora ultrapassaram o ponto anterior ao crash. A Inglaterra, o FTSE, não. Quando ele voltou no mesmo nível e foi muito mais tardio, observe que os outros conseguiram fazer isso ainda durante o ano de 2020 ou logo na virada de 2020. Ele não, ele se arrastou aqui durante anos, 2 anos, para conseguir chegar no mesmo nível. E quando chegou no mesmo nível, sentiu como resistência. Tá? Então aqui é uma tendência de alta, clara, né? Quando chega aqui, sente a resistência que está na região. Ó, já tinha sentido antes, sentiu de novo, veio aqui, sentiu de novo. Olha isso aqui é um semanal, tá, meu irmão? Olha isso. Esse gráfico, esse candle aqui, ele matou, cara, 1, 2, 3, nem sei quantas semanas tem muitas semanas. Mas é um candle que você olha no semanal e fala assim, uia, isto é feio. Deu o movimento para baixo e ele foi morto. Olha que confuso. Isso aqui não pode ser negado. E foi negado logo em seguida. A tal candle de ignição, que eu não gosto de operar em seguida, porque ele geralmente faz um gift aqui. Ele volta antes de seguir. Esse aqui foi negado todo ele. Então muita gente que ou operou esse candle ou ficou assim, porra, não pode perder, não pode perder. Quando isso aqui foi negado, aqui, muita gente é capaz de ter entrado comprado. Eu nunca faria isso porque era uma resistência logo em cima. Mas é capaz de muita gente ter entrado comprado aqui e ter se dado mal, muito mal. Porque ao negar esse candle, é muita força compradora, mas não conseguiu ultrapassar de novo a resistência, não conseguiu ultrapassar de novo a resistência, tá? E então tenho aqui, ó, 1, 2, 3, isso é um topo triplo, que se perder o meio, tá? Se perder esse meio aqui,
É tchabum, bye bye, tchau, foi. Mas por enquanto não perdeu. Então isso é uma congestão que está sendo feita aqui no meio. Então o FTSE em congestão. A semana passada não disse nada, ó. Semana passada não disse absolutamente nada. Na tela agora nós temos o SPX, que é o SP500, tá? É o índice cheio do SP500. Quem muita gente vai conhecer, o SPY, o SPY, que seria o equivalente ao mini índice do SP500, mas não é o que tem aqui. Ah, acho que eles resolveram dizer que eu já tinha gasto o suficiente. Pois é, eu não quero me registrar, então não vou me registrar. Vamos olhar o gráfico por trás disso. Bom, foi subindo, subiu, uma beleza, tal, voltou, fez um topo. Ah, meu Deus, assim é difícil trabalhar. Pera aí, deixa eu ver o que eu resolvo com isso. Pronto, resolvido o probleminha aqui. Então, Crash 2020, olha o monstro. Isso é força, tá? A gente estava falando ainda agora da ausência de força relativa do FTSE para superar o nível anterior. Olha o que aconteceu no mercado americano, tá? Um monstro de força, tá? Imparável. Se você olhar quase todos os mercados, eles pararam mais ou menos por aqui, tá? Em termos de recuperação, em termos de valor. O FTSE, desculpa, o mercado americano foi em frente. Tudo muito bom, tudo muito bem, até a virada do ano de 2022, tá? Veio aqui, fez um topo, lembre-se, sempre topos ascendentes, cada vez um topo mais alto. Ele não pode perder o topo anterior, perdeu, tá? Aqui perdeu. Já era o primeiro sinal indicativo de perda de força. Não pode perder o fundo anterior, perdeu. Ó, desculpa, o fundo anterior está aqui. Perdeu. Isso aqui é um movimento complexo aqui no meio, tá? Meio que andou de lado. Mas não pode perder isso aqui. Perdeu. Quando perde isso, perder tem que fechar. Perdeu. Perdeu aqui. Faz ainda um repique. Testa esse fundinho aqui no meio que eu basicamente ignorei, mas o mercado não. E vem em frente. De novo, quando perde aqui, de novo, os caras não podem deixar de estar operando. Ele perdeu e foi. Foi, fez o movimento completo. Voltou para testar o quê? Para testar de novo esse mesmo nível, galera. Olha lá o nível desse fundo aqui, ó. Tá lá testando isso. Então veio até uma subida com força nas últimas semanas, sim, para testar esse mesmo nível, tá? Então tá no momento de decisão. Será que ele vai conseguir ultrapassar o suporte que virou resistência ou não? Mas está ali, nesse exato momento. O que você vai fazer agora? Agora nada. Se você é um operador muito agressivo, o pessoal vende. Chega nesse ponto, o cara simplesmente vende. Na verdade, ele já vendeu, porque quando chegou no nível, o cara já vendeu. Ele não espera formar um candle, depois um segundo candle para confirmar o primeiro, aquelas coisas todas que muita gente espera. Não, o operador extremamente agressivo, quando chega nesse nível, ele já faz o trade e está resolvido. Uh, mas algumas pessoas, ou melhor, outras pessoas menos agressivas, mais moderadas, mais conservadoras, vão aguardar formar um candle aqui. Se perder essa mínima, o cara entra vendido, sim. E se romper aqui para cima? Se fechar um candle acima daquele ali, tá? Aí é o rompimento de uma resistência e o cara pode ou comprar direto ou esperar fazer vai e vem. Pode ser que faça, pode ser que não faça, né? Aí o cara poderá ficar de fora, mas o mais agressivo compra direto o rompimento para ir em frente. Então, esse aqui é o SP500, tá? Vamos dar uma olhadinha no VIX, tá? Muita gente não sabe o que é o VIX. O VIX é um índice específico de volatilidade. Quando você tem um VIX muito alto, você tem incertezas crescendo. Quando o mercado começa a ficar muito incerto, muito inseguro, o VIX dispara. Quando o mercado fica mais confiante, né, o mercado como entidade, as pessoas, quando fica mais confiante, o VIX baixa. Então o VIX ele não é como um ativo comum que você vê tendências subindo e descendo. Você vê isso que está vendo aqui na tela. Ele oscila dentro de faixas e quando você vê esses momentos aqui assim, ó, de disparada do VIX, é porque a incerteza no mercado aumentou muito. Há muita gente que opera o VIX, tá? Isso aqui dá para operar, dá para operar. E diga-se de passagem, dá muita grana, para dizer, para falar a verdade. Eu não opero o VIX, tá? Eu não opero a maior parte das coisas do mercado americano. Para dizer que eu não opero nada, eu tenho umas putzinhas compradas lá. Do SP500, para falar a verdade. E voltando aqui no SP500, só para falar, eu comprei as minhas puts em setembro do ano passado. Eu comprei as minhas puts aqui. Em algum lugar aqui, eu não sei exatamente o dia.
Mas foi por aqui assim. Por que que você fez isso, Campos? Você é um cara maluco, você é retardado. Se você é retardado, meu filho, por quê? Porque o dólar tá subindo, por que você está comprando put? Tá, eu comprei put aqui porque, primeiro, nada sobe até o infinito. Então eu sei disso. Segundo, eu vejo o cenário macroeconômico e vejo que o cenário macroeconômico estava, já via, o mercado macroeconômico estava se deteriorando de forma importante. Para quem não está informado do cenário internacional, nessa fase, os Estados Unidos começaram a sinalizar o potencial de invasão da Ucrânia. Tá? Foi mais ou menos em setembro do ano passado. Houve a emissão de. Os Estados Unidos falaram sobre isso. O governo da Áustria recomendou aos seus cidadãos que fizessem estoque de gás e alimentos para um período longo. O governo da China, um pouco depois, aí a China acho que foi um pouquinho depois, fez a mesma recomendação. E houve mais um governo que agora está me escapando, eu não lembro qual foi, que também falou isso, mais ou menos nessa mesma fase. Mas os Estados Unidos começaram a sinalizar repetidas vezes sobre a invasão da Ucrânia. E eu, como estou ligado nessas coisas, eu falei, bom, se vai ter uma invasão da Ucrânia, meu irmão, o troço vai pegar. E aí eu entrei e comprei, mas já sabia que o cenário macroeconômico estava ruim, mas com as notícias de uma potencial invasão, de potencial guerra, eu comprei o SP500. Eu comprei a put do SP500. E comprei, ainda aguentei aqui uma subida e tal. E quando chegou aqui, mais ou menos aqui, tem aí uns 3 meses, uns 3 ou 4 meses, mais ou menos por aqui assim. Não lembro, não foi nesse fundão não, eu não peguei o fundão. Mas foi mais ou menos por aqui, eu não lembro se por aqui aqui. Eu rolei, eu já estava com um bom ganho, né? Pensa que isso aqui input é muita grana, tá? É um faturamento muito grande. Tá? Essa queda não parece, mas ela é grande. Tá? Caiu aqui de 4.500 pontos para mais ou menos 3.900. É bastante coisa, tá? Levando em conta que o índice tem só 4.000 pontos, né? Então já tinha caído bastante. Aí eu peguei, o que eu fiz? Rolei para frente, para mais um ano, tá? Para mais um ano. E faturei aqui, botei uma grana no bolso e rolei o resto para frente. E estamos comprados, sigo comprado para mais um ano, aqui para setembro de 2023, inputs do SP500. Mas, e aí, isso tinha a ver com o VIX aqui também, ó. Onde foi? Setembro do ano passado, ó. Observa que ninguém deu bola para aquilo. Ninguém deu bola para aquilo. A última vez que o VIX disparou grande foi durante a crise do Covid. Olha isso aqui, ó. Tudo calmo, tudo tranquilo. Vem o negócio do Covid, faz gap e tudo, ó. Isso aqui, quem opera isso faturou aqui milhões. Milhões, não é o meu caso. Tá? Mas, por exemplo, o professor Suvei, quem não conhece, ele se autodenomina o mestre dos derivativos, com razão, porque ele é um mestre. Então, para quem conhece, tal, você vai poder ter a oportunidade. Eu acho que ele tem curso, se eu não me engano, ele tem um curso sobre como operar o VIX. Tá? Que é isso aqui. Vamos dar uma olhadinha no ouro. Muita gente não presta atenção no ouro, deviam. Tá? Ouro é reserva de valor. Ouro não é para fazer trade. Ouro não é para fazer negócio. Ouro é onde você reserva o seu valor para a desgraça total. Sabe aquele negócio, apocalipse zombie, essas coisas? É nesse patamar, tá? Então, onde você guarda a tua grana para isso. Então, não é coisa, vou comprar ouro para daqui a um tempo fazer um trade, ganhar dinheiro. Não, não, não. Esse aqui você faz reserva de valor. Tá? Pensa aqueles judeus sendo perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Eles não podiam carregar ouro, o ouro é muito pesado, mas eles faziam a reserva de valor em diamantes, em pedras preciosas em geral, que são pequenininhas e fáceis de carregar. Então, você não faz trade em diamantes, você faz reserva. Em ouro, você devia pensar a mesma coisa. Se tudo der errado, se der uma zebra daquelas assim, cara, que não tem pra onde correr, é o ouro que vai te salvar. Então, eu pessoalmente aconselho as pessoas a terem uma parte, que seja pequena, mas uma parte da sua grana em ouro como reserva de valor. Eu sei que ninguém vai me ouvir, mas de qualquer forma, vale o acompanhamento do ouro, porque ele, quanto mais o babado ficar ruim, mais ele tende a subir. Tá? Mais ele tende a subir. Esse spike no ouro aqui pode com certeza ter a ver com a invasão da Ucrânia que se deu aqui no início de 2022. Então, as incertezas do mercado jogam o ouro para cima. Fez aqui um topo no mesmo nível do anterior, já cedeu, mas se mantém dentro dessa zona aqui de transição entre esses topos e esse fundo. Enquanto se mantiver aqui, é uma congestão.
Nada, ó, toque, 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 pronto, congestão. E aí o ouro está numa congestão lá em cima no topo, uma congestão bastante ampla no seu valor. Vamos ver a coisa que o pessoal adora, BTC, em que esse é o semanal, lembra? Tudo isso aqui está sendo analisado no semanal. Tá? A gente falou sobre isso aqui, eu tenho post no Instagram sobre isso aqui e tal. Quando isso aqui aconteceu, a gente estava falando, vende essa droga, vende essa droga. Não, tá? Todo mundo só vai subir porque é tecnologia disruptiva. Tá, bom, em suma, tá lá. O troço caiu desesperadamente. Pensa quem entrou por aqui, porque quem pegou aqui embaixo, o cara ainda está tendo lucro, né? Mas a maior parte das pessoas que entrou aqui já saiu por aqui, o lucro era muito grande, então o cara vai saindo. Depois ele fala, pô, o troço seguiu subindo, aí ele entra de novo. É nessa entrada de novo que os esquemas de pirâmide se dão bem. Os esquemas de pirâmide, cara, eles funcionam dessa forma. Ganha-se dinheiro com isso, especialmente quem entra no início. O cara ganha dinheiro. Por quê? Porque daqui até aqui, às vezes, é 100%, 200% de lucro. Então o cara enche a burra de dinheiro. Se a ganância fosse menor, a pessoa ia pegar isso aqui e falar: bom, eu não olho esse troço nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque já deu o que tinha para me dar. Não, mas o cara continua olhando, continua olhando. Aí ele vê que o troço seguiu subindo e tal. Quando chega aqui assim, o cara fala: beleza, cara, já subiu mais 200 ou 300%, quero mais. No que ele quer mais, ele entra aqui e perde muita coisa. Geralmente o cara entra, como ele ganhou muito, ele geralmente entra com uma mão ainda mais pesada. Tá? E aí ele perde o que ele ganhou muito mais e ainda perde muito mais coisa. A mesma coisa, aí aqui toma um solavanco desgraçado, muita gente se afasta. Aí passa um tempo, volta as notícias que o troço está disparando de novo. Aí volta, atrai nova, igual mosca, né? Você joga açúcar no lugar, daqui a pouco enche aquele troço de mosca. Aí, exatamente, aí começam as notícias que o Bitcoin é a nova forma de você ficar trilionário, que todo mundo vai ficar muito rico. Aí atrai a cabeçada. Uns que perderam grana aqui já não voltam mais, porque eles quebraram. Mas outros voltam a aparecer e tal. E aí o cara pega alguma coisa aqui. Aí ele fica alucinado, vai ganhar mais. Aí quando sobe o cara, tal, entra e toma esse tipo de solavanco aqui, ó. Isso é muito comum, tá? Isso aqui, galera, é um esquema de pirâmide. Pelo amor de Deus, entendam isso. Entendam isso, definitivamente. Nada no planeta tem esse tipo de oscilação em termos de valor. Coisas reais não valorizam e desvalorizam desse jeito. Elas sobem, elas descem, nós estamos sempre no fantástico mundo de Bob, mas isso tipo de coisa aqui caracteriza, ó, troço, subidas de, sei lá, quantos por cento, 500%, 700%, toda hora, vai, vem. Isso caracteriza típico movimento piramidal. Mas não adianta a gente também falar, aí vem os fanáticos, tá? O cara tem a religião, tem lá, católico, protestante, né, espírita, não sei o que, e Bitcoin. Devia ter uma lá pra botar, marcar Bitcoin. Porque isso virou uma religião. Aí o cara da religião vem, vai me atacar. Eu tenho certeza que vai aparecer uma opção de comentários aqui no chat, falando que eu sou um imbecil, que você não entende nada, você é um ignorante das tecnologias disruptivas, porque o blockchain. Eu não falei nada de blockchain. Eu não estou falando da insegurança, que tem ainda esse outro detalhe, mas não estou nem falando disso. Estou falando da qualidade do que vocês estão negociando. Bom, em suma, o troço desabou, fez um movimento aqui de tentativa de alguma recuperação e desabou de novo. E desabou de novo. Eu vejo algumas pessoas tentando fazer uma correlação disso aqui com o SP500. Tá? Vamos dar uma olhadinha no SP500 de novo, para vocês verem. Olha, vamos, deixa eu botar. Espera um minutinho que eu vou fixar esse gráfico. Bom, eu fixei aquele gráfico e agora nós vamos dar uma olhadinha no SP500 de novo. Tá? Algumas pessoas ficam tentando dizer que elas estão em paralelo. Observe esse gráfico do SP500 e observa esse. Eles são correlacionados? Não, não são, galera. Não são, tá? Olha, não estou nem falando dos números. Os números eu já fiz, as contas também não são. Ou pelo menos também não eram. Pode ser que agora esteja acontecendo alguma correlação, mas eu fiz essas contas já tem alguns meses e não eram. Mas agora, não esquece as contas. Olha o gráfico. Esse gráfico é igual àquele? Não, nem de longe. Observa a força relativa disso e observa a força relativa disso. Não é, não são parecidos. Ah, mas aqui, ó, ele fez uma coisa parecida. É, mas o timing é totalmente diferente. Isso aqui aconteceu num timing totalmente diferente desse. Observa aqui a distância do topo e observa aqui a distância do topo.
Só você, isso são semanas. Tá? Observa o número de semanas, observa o número de semanas. Você já observa que tem uma coisa muito errada. Ah, mas eu também tenho ouvido que o SP500 é ele antecipa, ou melhor, desculpa, que o Bitcoin antecipa o SP500. Não, não antecipa. Pelo contrário, isso aqui veio depois daquilo. Isso aqui está acontecendo agora. Isso aqui já foi. Olha aqui, diferença aqui. Tá? Então, mas eles são parecidos. Não são, não são. O fato de eles estarem caindo não os torna correlacionados, galera. Tá? Sendo que o SP500 já está reagindo forte. Ó. O SP500 está reagindo forte. Apesar, veja, fundo, topo. Aqui, o potencial é fazer, ainda não tem topo, porque está indo direto, mas o potencial é fazer um topo superior àquele. Então, aqui já tem até potencial para fazer um pivô de alta. Mas vamos, já falamos do Bitcoin. Não, falamos não, estamos aqui no Bitcoin. Então, o Bitcoin está fazendo isso aqui. Isto é uma bandeira. É um movimento típico de bandeira. Tá? Dentro de uma tendência de baixa. Isto é uma tendência de baixa. Ah, não, não é tendência de baixa. Por qual critério você diz que isso não é uma tendência de baixa? Todos eles você pode encaixar. Aqui não tem média, mas se você botar as médias, todas elas vão estar apontando para baixo. Então, isso aqui é uma tendência de baixa. No semanal, voltamos a repetir, isso é o semanal. E aqui, isso aqui tem a típica cara de uma bandeira. A perda desse fundo aqui leva isso lá para baixo, mas é muita coisa lá para baixo, porque o movimento tende a ser medido. Eu não vou nem medir porque aqui ele vai para zero. Né? Mas como não vai para zero, mas tende a trazer ele aqui para esses níveis, lá em 12 mil, por aí. Aqui. Né? E a bandeira já foi acionada aqui, em 22 mil e pouco. Né? Então, esse foi o Bitcoin. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguém. Tem a China. Hang. Hang. Índice futuro da China. Aqui, ó. Vamos ver. Esse é o índice da China. Que, se eu não me engano, deixa eu ver se está aberto ainda. Não sei se está aberto. Mas esse é o babado lá da China. Ó, observa aqui. A situation não é nada boa. Eu vejo as pessoas se auto-enganando aí de que a China está bombando. Tá? A China não está bombando, pessoal. Tá? Uma coisa é ela estar bombando para os nossos padrões. Realmente, para um país que está lutando para ter crescimento de 2 ou 3%, quando tem, o pessoal solta até fogos. Um outro país que tinha crescimento de 10% passou para 7%, ainda é um país que está bombando. Só que para os padrões da China não são. Tá? Um país que vem mantendo 10% de crescimento há décadas. E de repente começa a fazer 7, 6, 5. Porque a coisa está muito, muito ruim. E observa que esses 7, 6, 5 já são com fortes incentivos. Isso está acontecendo com o Estado chinês metendo a pata mesmo para segurar o negócio. Tem eleição para chairman do Partido Comunista Chinês este ano. Acho que agora em setembro ou outubro. E o cara lá, ele não quer perder. Ele está tentando uma reeleição que não era para acontecer. Tá? De acordo com as regras, não deveria ser reconduzido, mas ele está forçando a mão para ser reconduzido, para virar um novo Mao Tse Tung. Então ele precisa apresentar resultados excelentes para isso. E os resultados não podem cair. Ele está fazendo de tudo para segurar. Então, desde da, teve comemoração de 50 anos do Partido Comunista Chinês, da vitória do Partido Comunista Chinês na Guerra Civil, e ele fez de tudo também para isso acontecer. A situação da China está muito semelhante à situação que o Brasil esteve entre 2014 e 2016. Era óbvio que o país estava indo muito, muito mal, mas o governo fez de tudo para segurar as pontas com vistas à Copa do Mundo e às Olimpíadas, que o foco estava no Brasil, então o governo fez de tudo para segurar e não interessasse o que ia acontecer no futuro. E eles fizeram, e o resultado foi o que nós tivemos. A China está fazendo a mesma coisa. Tá? Ela tem 3 bolhas acontecendo e que o Partido Comunista não sabe como vai conseguir resolver isso. Tá? Uma é na Constituição Civil. Tá? A Constituição Civil na China, eles estão construindo prédios e alguns eles constroem, não constroem e demolem de imediato, mas alguns assim, prédios inteiros que nunca foram ocupados estão sendo demolidos para poder construir outros. Para poder manter o nível da construção. Várias construtoras estão entrando em default. As pessoas estão deixando de pagar as mensalidades porque as construtoras começam o projeto e param
porque elas precisam de capitalização e essa capitalização não entra. Essa bolha leva à bolha do aço, que é um fortíssimo ativo na China, uma fortíssima, vamos dizer assim, setor na economia, e a produção de aço na China é absurdamente elevada, porque foi sendo construído ao longo do tempo para construir aquelas cidades. Pensa, eles constroem uma cidade daqueles tamanhos lá em pouquíssimo tempo. Eu vi uma vez eles construíram um hospital inteiro, agora nessa época do Covid, um hospital gigantesco. Acho que, se eu não me engano, foram em 10 dias, cara. Um hospital, imagina um hospital de 12 andares, os caras constroem um hospital daquele em 10 dias. Foi uma coisa assim, 10 dias, 15 dias. Foi um troço insano, inacreditável. Por que, que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm esse tipo de estrutura, né? Eles têm essa capacidade que foi desenvolvida ao longo de décadas para manter o crescimento que eles tinham. Só que isso tem um custo enorme, gigantesco de ser mantido. E agora eles têm uma produção de aço gigante e não tem muito o que fazer com ele. Então eles vão. A coisa está sendo mantida artificialmente. E o setor financeiro? Todos os três estão interligados, porque o setor financeiro está fortemente preso ao financiamento dos imóveis. Para quem não sabe, na China, a riqueza de uma família, 70% mais ou menos da riqueza das famílias está envolvida na compra de imóveis. E então, como está tendo esse problema nos imóveis, os bancos estão altamente expostos a isso. Então, bom, isso aí é só um papo fora gráfico, não tinha, nem devia estar falando sobre isso. Mas tá aqui para vocês darem uma olhadinha o que está acontecendo na China. Esse é o índice dos caras lá, tá? Isso aqui não há nenhuma dúvida de que vem em tendência de baixa, enquanto que o resto do mundo começou a subir aqui na virada do ano, eles não. Pelo contrário, socaram para baixo e continuam caindo, tá? Continuam caindo. A perda desse patamar aqui vai trazer o babado deles lá, ó. Pensa que isso aqui, ó o suportão que é. Suporte, suporte. Isso é semanal, tá? Suporte, 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 suporte. Aqui deu uma ultrapassadinha, mas suporte. Aqui deu uma ultrapassadinha, mas isso aqui é só uma sombra, ó. Voltou, voltou. Cara, se perder esse nível aqui, próxima vinda é aqui embaixo, nesse, depois lá embaixo. Parece pouco, mas não, mas isso aqui é muito. Ó. Os números lá não são 100 mil e cai para 102 mil. Não, é 19 mil e se cair para 18 é muita coisa. Tá? Se cair aqui para 16, isso dá 20, 20 e tantos por cento. Então fiquem atentos nisso aqui, porque é bastante coisa. Muita atenção ao que está acontecendo na China. Basicamente, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu tinha pensado em falar dos índices setoriais, mas eu acabei falando. O Dow Jones eu ia mostrar, mas o Dow Jones não está muito diferente do SP500, é mais ou menos a mesma coisa. E aí, então fica isso. Acabou que está muito grande, eu queria fazer isso em 15 minutos, como sempre eu não consigo, né? Eu nunca consigo. Então, tem aí 32 minutos para vocês darem uma olhadinha e ver se vocês gostam. Quem vai que alguém acha isso interessante. Depois vocês me digam se valeu a pena ou não. Tá? Um abraço para todos vocês e até daqui a pouquinho no café, porque eu ainda estou gravando isso antes do café de segunda-feira. Mas vocês provavelmente só vão ver isso aqui depois do café, porque tem que fazer o upgrade, desculpa, o upload pro YouTube. Valeu, um abração para vocês e até breve. Depois comentem, por favor, deixem nos comentários se vocês gostaram, não gostaram, se acham, isso não é relevante, vale a pena, não vale a pena, porque dá trabalho fazer. E se não for relevante para muita gente, então a gente não vai fazer, tá bem? Um abração, tchau, tchau.